Olá, está com dificuldade na hora de escolher qual CDB você deve investir? Então, cola aqui comigo que a gente vai aprender o passo a passo, a gente vai entender qual é a definição de um CDB, tá? Escolha, estudar também o emissor desse CDB, quem emite CDB e entender as nuances desse emissor, tá? Falaremos também das rentabilidades, né? IPCA+, pré-fixado, pós-fixado e, por último, entenderemos a respeito do vencimento. Vamos lá. Por definição, CDB significa Certificado de Depósito Bancário, tá? E o CDB é um título de crédito. O que significa ser um título de crédito? Ora, significa dizer que investir em um CDB significa, na verdade, emprestar dinheiro para uma instituição financeira. Antigamente só os bancos emitiam CDB, mas a gente vai ver isso lá na frente. Mas então, vamos supor que seja um banco, então você vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco. Ora, em troca de quê? Em troca de uma rentabilidade que também veremos lá na frente. Você pode comprar um CDB tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, e isso é muito importante, tá? Quando é que você compra um CDB no mercado primário? Quando você compra diretamente do emissor. Então, quando você compra diretamente no banco pela primeira vez, você está emprestando dinheiro para o banco e recebendo esse título de crédito, CDB, tá? Então, quando você faz isso pela primeira vez, você faz no mercado primário. Henrique, o que é o mercado secundário? Olha, quando você pega o seu CDB, que ainda não venceu, vai vencer daqui a 2 anos, por exemplo, e você precisa liquidá-lo, ou seja, você quer transformar em dinheiro, você quer vender esse CDB. Ora, você pode fazer isso e você o fará no mercado secundário. Tá certo? E isso é muito importante, tá? Ó, vamos falar dos valores mínimos e máximos para aplicação. Cada instituição vai definir os valores mínimos e máximos que você pode aplicar, tá? Mas é importante entender esse conceito de PU aqui, na verdade, né? PU vem de preço unitário, então é o preço unitário de cada CDB que você compra. Ora, vamos lá. Então vamos supor esse primeiro exemplo aí de um PU de R$ 1.000, tá? Então vamos supor que você tenha R$ 5.000 para investir e o PU desse CDB é R$ 1.000. Então, o que é que você vai fazer? Se respeitando os valores mínimos de aplicação e valores máximos de aplicação, você vai investir R$ 5.000, ou seja, você vai comprar 5 CDBs, tá? Mas veja, nesse mesmo exemplo, se o valor mínimo de aplicação for de R$ 10.000, tá? Então você vai ter que comprar no mínimo R$ 10. Você vai investir a partir de 10 mil, 11 mil, 15 mil, 20 mil. Entendeu aí o valor mínimo ou o valor máximo? Mas você não pode passar de R$ 100.000, por exemplo, né? Aquela instituição não permite você comprar mais de R$ 100.000 desse CDB. Então, a instituição que vai definir esses critérios, tá certo? Ainda falando sobre o PU, então veja, então o PU pode ser de R$ 1.000, de R$ 10.000, certo? Então, se ele é de R$ 1.000, você não pode investir, por exemplo, 1.500, tá certo? Você não pode comprar meio PU, só de um em uma unidade. Então, se é de R$ 1.000, você pode investir 1.000, 2.000, 3.000 e aí vai, tá certo? Então, Henrique, eu quero investir a R$ 522. Então, por exemplo, você pode procurar um PU de R$ 1. E aí você pode investir de um em R$ 1, tá? Lembrando sempre, respeitando os valores mínimos e os valores máximos. Tá certo? Vamos falar um pouco do emissor, tá? Então, eu disse a você que antigamente só banco emitia CDB, mas a CMN, Conselho Monetário Nacional, autorizou também as financeiras, tá? A emitir CDBs. Quando eu coloco aqui para vocês, pessoal, TCE EP04 significa que é a nossa série, tá? Trilha do Conhecimento Educar Invest, episódio 4, que eu falo sobre o Sistema Financeiro Nacional, e lá eu trago mais informações para vocês a título do que é o Conselho Monetário Nacional, tá? Vou colocar o vídeo aqui também no card. Então, pessoal, dito isso, quando a gente vai escolher um CDB, então o primeiro passo é a gente entender quem é o emissor desse título, ou seja, quem é o banco ou a instituição financeira que está por trás. Porque se é um título de crédito, a gente está emprestando dinheiro para a instituição e a gente corre o risco, né, de essa instituição não conseguir devolver o nosso dinheiro, tá bom? Então é importante estudar esse emissor para que ele tenha uma boa saúde financeira, para que você não tenha problemas lá na frente. E aí, pessoal, para ajudar a gente nesse processo de entender a solidez de um banco ou de uma instituição financeira, de uma financeira, algumas empresas criaram o que a gente chama de nota de rating, né? Então, é uma nota que essas instituições recebem que fala a respeito da sua solidez, né? Da sua capacidade de honrar os seus compromissos, tá? Então, vale a pena a gente olhar isso. Mas,
Para você que não tem muita entendimento disso, não tem problema. Você vai procurar aquela pessoa que está te assessorando naquele momento e você vai pedir a ela algumas explicações a respeito desse emissor, tá bom? Lembrando, pessoal, e muito importante, é que essas instituições, geralmente elas têm, e todos os bancos têm, a proteção do que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF ou por instituição financeira, no caso dessa instituição sofrer a intervenção do Banco Central, ou seja, ela quebrar. E também esse assunto do FGC a gente discute mais aqui no episódio de número 11 da nossa série, tá? Então veja, é muito comum a gente perceber o seguinte: quanto maior a instituição, quanto mais segura, quanto mais sólida, menor rentabilidade ela vai pagar a você, por conta que ela está te vendendo também uma solidez, uma segurança. Quando a instituição ela é menor, não tem muita visibilidade, o que é que ela vai fazer para chamar a atenção e conseguir o seu dinheiro? Ela vai emitir, então, uma taxa maior, né? Então, veja, quanto maior o retorno de um ativo, maior o seu risco. Devemos ficar bem atento a isso. E agora, e talvez o mais importante, né, que você está esperando até agora, é a respeito dos tipos de rentabilidade que esse CDB ele vai oferecer, né? E são 3 os grandes tipos. Então, pessoal, o CDB ele pode ser pós-fixado, tá? Ele pode ser pré-fixado ou indexado. Vamos entender os 3? Quando você vê lá que um CDB paga 90% do CDI ou da taxa DI, quando ele paga 130% do CDI, ou como está aqui no slide, 120% do CDI, trata-se então de um CDB pós-fixado. Ora, Henrique, o que é que isso significa? Significa dizer que, veja, os juros do seu CDB, eles são acruados todo dia útil, tá? Então, significa dizer que naquele dia útil, ele vai lá e olha quanto é que está a taxa DI, ou vulgarmente falado CDI, né? Então, ele olha qual é essa taxa, vamos supor que o CDI esteja, exemplo, 10,4% ao ano. Então, ele vai lá e pega 120% desse valor e acrua de juros naquele dia, proporcional ao dia, prorata ao dia, né? Que essa taxa ela é anual, 10,4% ao ano, prorata dia, 120% desse valor e acrua esses juros aí no CDB. Então veja, se todo dia ele vai lá e olha qual é essa taxa, é claro que o CDB pós-fixado, e daí vem o nome, significa dizer que se a taxa mudar para cima, sua rentabilidade vai aumentando também, porque é 120% sempre do novo valor, como também ao contrário, né? Se essa taxa começar a cair, o que é que significa dizer que vai ser 100%, 120% daquele valor menor agora. Então ele vai sempre acompanhando o sabor da flutuação da taxa DI. Aqui também, pessoal, eu trago no episódio de número 11 a explicação de como calcular, né, esse 120% do CDI ou da taxa DI, como eu gosto de falar. Dá para perceber também, pessoal, que então essa modalidade pós-fixada ela é mais interessante quando existe uma expectativa no mercado que essa taxa DI suba, não é? Existe uma expectativa de que essa taxa suba, ela já caiu bastante, agora ela vai subir, ou por conta de que a inflação está pressionando, né? Então a taxa Selic pode vir a subir. Então é interessante você ter um produto pós-fixado, porque ele vai subindo, acompanhando essa taxa DI. Ora, por outro lado, já agora explicando então o pré-fixado, olha interessante o pré-fixado. O pré-fixado não olha para nada, ele fixa ali no momento que você faz o CDB, então 15% ao ano, como está no nosso exemplo aqui. 15% ao ano, fixou. Faça chuva ou faça sol, essa rentabilidade vai ser de 15% ao ano. Quando é interessante, então, a gente fazer isso, fixar uma taxa, pessoal? Ora, quando a taxa estiver nas máximas, né? A gente olhou ali, olhou o histórico da taxa Selic, né? Geralmente está ali nas máximas, e aí existe a possibilidade de cair. O que é que a gente faz? Então, começa a colocar na carteira produtos pré-fixados para a gente travar essa taxa alta, e se a taxa vier a cair, eu estou lá travado com o valor mais alto lá em cima. Tranquilo até aqui? Henrique, o produto então indexado. Indexado a quê, Henrique? Indexado à inflação, tá? IPCA é um indicador que mede a inflação oficial do nosso Brasil. O mercado financeiro olha para esse indicador. Existem outros indicadores, como eu explico aqui, ó, no episódio de número 6 da nossa série, falando de macroeconomia, eu explico o que é taxa Selic, o que é inflação e como, por que sobe, por que cai, né? Quando sobe, quando cai. E aí, esse produto ele é indicado quando a pessoa se preocupa com a perda do valor ou da destruição do valor da nossa moeda, que é o real.
tá? Então, quando esse assunto é importante para você, é importante você pegar, então, um produto indexado à inflação. Então, veja que ele paga IPCA mais 6, por exemplo, né? Uma taxa. 6 é um valor fixo, pré-fixado, tá? E o IPCA, né, vai variar de acordo com a oscilação da inflação. Então, esse produto, ele traz aquela característica para a gente de taxa real de rendimento. Qual é a taxa real de rendimento desse produto? É a taxa 6%, né? Porque a rentabilidade IPCA já foi lá croada, né, no produto. Importante, quando vamos escolher esse produto indexado, ora, quando a inflação estiver muito alta, quando a inflação for um problema para a gente, ou simplesmente quando a inflação foi importante para o meu planejamento financeiro. Geralmente as pessoas que já estão na liberdade financeira, lá, já estão na fase de aposentadoria, optam muito por esse produto porque a manutenção do poder de compra do real é muito importante para ela nesse momento. Ora, por último, vamos falar então do vencimento. E aí a gente pode ver duas grandes características aqui, pessoal. Ou seu título vai ter um vencimento, por exemplo, aqui, ó, em julho 28, vence daqui a uns anos, tá? De gravação desse vídeo, da data de gravação desse vídeo, vence daqui a 4 anos, mas ele tem, ó, liquidez diária. Então é aquele produto que você vai utilizar, por exemplo, na reserva de emergência, né? A gente também tem um vídeo aqui que fala a respeito da reserva de emergência. Então, nesse produto você vai investir até 2028, mas você pode retirar, né? Você pode resgatar parte ou total do seu investimento a qualquer dia até a data do vencimento. Ficou claro aqui? Que é diferente de você optar por uma liquidez só no vencimento, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, por exemplo, tá certo? Henrique, por que eu vou fazer um CDB com vencimento em 5 anos, né? Que eu vou abrir mão, né, da minha liquidez, do meu dinheiro, durante 5 anos. Por que eu vou fazer isso? Ora, existe uma máxima do mercado também que diz: quanto mais você abre mão da sua liquidez, quanto mais você abre mão da disponibilidade do seu dinheiro para 1 ano, para 2, para 3, para 5, maior vai ser sua rentabilidade. Então, por que você faz isso? Um CDB de 5 anos, 3 anos, 2 anos, você está buscando um produto com mais taxa de rentabilidade. Alguma dúvida até aqui? Se sim, coloque aqui no comentário, mas também coloque aqui no comentário a sua crítica, o seu elogio, né? Me dê um feedback se você está gostando ou não do nosso trabalho aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva, dê um like, se possível encaminhe também esse vídeo para os seus amigos e me ajude a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo.